sobre o temporizador, agora a gente vai falar sobre o temporizador off delay. Eu vou adicionar o temporizador off delay aqui, né? Timer off delay, né? E o resto da configuração é idêntica ao on delay, né? Primeiro, o endereço do temporizador, T4 2.0, por exemplo, e vai contar um preset aí de 8 segundos, né? Lembrando que é só pegar 8, dividir por 0.1, que dá 80, tá? Então, 80, ele vai contar 80 vezes 0.1 segundo, que vai dar 8 segundos. E aí eu vou colocar aqui um contato aberto para energizar o temporizador. E esse contato aberto vai fechar sempre que a entrada 1 ligar. Sempre que a entrada 1 ligar, vai fechar esse contato e ligar esse temporizador. E como é que o temporizador off delay funciona? Quando eu energizo o temporizador off delay, ele já começa... quando eu energizo o temporizador off delay, ele já energiza a saída, de cara. Quando eu fechar esse contato aqui, esse temporizador vai ser energizado e vai ligar a saída na hora. A saída já liga. E aí, quando eu desligo, quando eu abro esse contato aqui e desligo o temporizador, aí que o temporizador vai começar a contar o tempo. Aí ele começa a contar de 1 até 80, né, dando 8 segundos. Aí ele desliga a saída. Então, olha só, vou fazer download aqui para a gente analisar isso aí. Vou colocar a CPU em run. E aí eu vou acionar a entrada aqui, ó, e vai fechar esse contato e energizar o temporizador. Ó. Ah, desculpa, é a entrada 1, né? Essa aqui. Olha lá, o temporizador ligou, o EN dele está energizado e o DN já ligou, tá vendo? A saída dele, a saída do temporizador já começa ligada. O off delay ele já começa com a saída ligada. E aí o que vai acontecer? Se eu desligo a entrada, né, e abro esse contato, eu desligo o temporizador, aí ele começa a contar o tempo. Depois que passar os 8 segundos, aí ele vai desligar a saída. Olha só, vou apertar ele aqui. Aí ele começa a contar o tempo. Depois que ele contar o tempo, ele atinge ali o 80 e desliga a sua saída. Os contatos T4 2.0/DN, T4 2.0/TT funcionam da mesma maneira, tá? O TT enquanto estiver contando o tempo, ou seja, só quando desligar a entrada, tipo, eu ligo o temporizador e só depois que eu desligo o temporizador que o TT liga. E o DN já começa ligado. E ele fica ligado ali o tempo todo, até atingir o tempo. Quando eu atingir o tempo, aí ele desliga a sua saída. Ele não liga a saída, é o contrário, ele desliga a saída. Vamos ver de novo, ó. Vou energizar o temporizador. Ah, desculpa, é essa aqui. É a entrada 1. Apertei o botão, energizei o temporizador, ele zerou. E energizou o DN, né, a saída dele. Quando eu desligo o temporizador, o N aqui desliga, indicando que o temporizador desligou. Aí é que ele começa a contar o tempo. O TT ligaria agora. Quando ele atinge o tempo, aí ele desliga o DN. O temporizador off delay funciona assim. Vamos colocar os contatos dele aqui para vocês verem ele funcionando. Ó. Adicionei duas linhas aqui. Vou adicionar uma saída em cada linha, que vai ser a saída 0 e a saída 1. Aí eu vou colocar dois contatos abertos aqui, com o endereço desse temporizador. T4 2.0/DN, T4 2.0/TT. Beleza, vou fazer o download. Vou colocar em run a CPU e vou energizar o temporizador. Ó, de cara, o DN já ligou. Olha aqui, ó. A saída acionou,
consequentemente fechou esse contato e ligou essa saída. Então, liguei o temporizador, o DN já liga. Quando eu desligo o temporizador, é que ele começa a contar o tempo, e aí, enquanto ele está contando o tempo, o TT fica energizado e, consequentemente, liga essa saída aqui. Então, enquanto estiver contando o tempo, essa saída aqui está ligada e aciona essa saída. Então, vocês entenderam, né? É simples. Energiza o temporizador, o DN já liga. Desliga o temporizador, aí ele começa a contar o tempo. Enquanto estiver contando o tempo, o TT está ligado. Quando ele atinge o tempo, ele vai desligar o DN e também o TT, já que o TT é enquanto o tempo está contando. Então é assim que o temporizador off delay funciona. Agora vamos ver como é que funciona o temporizador retentivo, tá? O temporizador retentivo. Vou adicionar mais uma linha aqui. Eu vou deletar esse primeiro temporizador aqui, para não ficar confuso. Então, vou adicionar o temporizador retentivo. Vamos chamar ele aqui de T4 2.1. O tempo 150, 15 segundos. Quem vai ligar esse temporizador vai ser a entrada 0. Pronto. Como é que esse temporizador funciona, pessoal? Esse temporizador é idêntico aos outros temporizadores, é idêntico ao temporizador on delay. Idêntico. Não tem diferença nenhuma, a não ser que ele não zera. Ele retém o tempo. Olha só. Quando eu energizo o temporizador, ele começa a contar o tempo, como um temporizador on delay, normal. Quando eu desligo o temporizador, ele trava o tempo. Se vocês voltarem no vídeo anterior, vocês vão ver que quando eu desligo o temporizador, ele zera. Ele vai para 0. Já esse temporizador aqui, ele trava. Ou seja, se você desligou ele nos 62 segundos, nos 6 segundos, 6.2 segundos, se você parou ele nos 6.2 segundos, ele vai ficar nos 6.2 segundos. Ele não zera a sua contagem só pelo fato de você ter desenergizado ele. E aí, se eu ligar o temporizador de novo, ele continua de onde ele parou. Onde é que a gente pode usar esse temporizador aqui? Esse temporizador aqui a gente costuma utilizar ele quando a gente está trabalhando com um silo, que é outra prática que a gente vai fazer. E a gente está enchendo a caixa, a gente quer que a caixa enche durante um tempo. E aí, se por um acaso alguém apertar em emergência e desligar, quando mandar ligar de novo, ele continua a contagem de onde ele parou, mesmo depois de desligar. Na verdade, mesmo se eu parar a programação aqui, ó, se eu fizer outra coisa, for lá e fazer o download, ele não some, o acumulado continua em 105 aqui. Ó. Mesmo se você mexer na programação, a não ser que você reinicie o temporizador, que eu vou mostrar para vocês, como reseta o temporizador. Ó, coloquei em RUM, continua no 105. Se eu ligar, ó, ele continua de onde ele parou. Para eu zerar ele, ou eu faço o seguinte, eu tenho que colocar em modo de programação, ou eu venho aqui em simulação e reseto timers e contadores, né, temporizadores e contadores. Aí eu preciso fazer download de novo, aí ele zera, mas só nessa situação. Ó, agora ele zerou, porque eu resetei ele, mas eu resetei o software, né, a simulação aqui. Aí sim ele começa a contar de novo. Do contrário, ele não reseta, tá? Para eu resetar ele, aí eu tenho que usar aquela ferramenta que a gente não usou ainda na aba Timer e Counter. Aqui na aba Timer e Counter a gente já usou o TOM, o TOF e a gente está vendo o RTO agora, que é o temporizador retentivo, o on delay retentivo. A gente vai ver o contador depois, mas a gente não viu o reset. O reset, pessoal, ele é utilizado para reiniciar esse tempo aqui, ó. Porque eu não vou ficar vindo aqui em simulação, reset temporizadores e contadores. Eu quero ter uma opção para me apertar o botão e reiniciar esse temporizador aqui. Então, por exemplo, ele está parado em 70. Como é que eu faço para zerar ele? Eu tenho que colocar o reset. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar uma linha nova.
E nessa linha, lá em Timer Counter, eu vou colocar o reset. Olha aí, ó. Só que eu preciso energizar esse reset. Eu não posso deixar ele ligado aqui o tempo todo, senão ele fica resetando o tempo todo. Então eu vou colocar um contato aberto aqui, ó. E eu vou colocar esse endereço aqui, ó, i2.1/1. Tá? Aí eu vou colocar ele de pulso. E aí esse aqui vai ser o botão que vai resetar. Resetar quem? Esse temporizador. O endereço dele é T4 2.1. Então eu coloco aqui, ó, T4 2.1. Então, toda vez que eu apertar esse botão, eu vou energizar a entrada 1, que vai fechar esse contato, e reiniciar o temporizador T4 2.1, fazendo com que esse acumulado aqui zere. Aí sim eu consigo zerar o temporizador retentivo. Essa é uma opção de programa, tá, pessoal? Essa é uma opção no programa. Aquela opção de vir em simulação, resetar, aquilo ali, ela é do software, é do próprio aplicativo, do Logix Pro. É uma funcionalidade dele, que na prática não existe, tá? Entenderam? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Fiz download, né? O reset da sua programação ele tem que estar dentro aqui da linguagem Ladder. Qualquer configuração aqui é do software que não é de praxe. Porque esse software não fica ligado no campo o tempo todo. Você não tem um software que fica lá o tempo todo para você ficar resetando pelo computador alguma aplicação. Não, você cria uma programação em que exista um botão lá no painel que, se precisar, o cara já vai lá e aperta, entendeu? Então, o certo é que os resets estejam na programação, não ficar resetando aqui. Então, eu vou colocar em RUM, vou continuar contando o tempo, olha lá. Ele continua contando o tempo, se eu parar, se eu fizesse download de novo, ele ia continuar contando o tempo. E aí, se eu apertar esse botão aqui, ó, eu vou energizar a entrada 1. Quando a entrada 1 energizar, o que vai acontecer? Tudo que tiver com o endereço da entrada 1 muda de sinal. Como tem só esse contato aberto aqui, esse contato aberto fecha, o que faz com que essa saída seja energizada. Que tem um reset. Esse reset é do temporizador T4 2.1. E aí o que vai acontecer? Ele vai zerar esse acumulado aqui. Ó, vou apertar o reset. Só uma vez, rapidão. Viu? Zerou ali. Ó. Então quando eu aperto o botão, eu fecho esse contato, energizo o reset e ele reinicia a contagem. Então, quando eu aperto o botão aqui, ele vai contando o tempo. Parei de energizar o temporizador, ele para de contar o tempo, mas trava a sua contagem. Energizei de novo, ele continua contando o tempo. Parei de energizar, travou a sua contagem. Se eu apertar de novo e esperar até chegar no 150, ele funciona como temporizador comum, energizando a sua saída DN. Atingiu o preset, ele energiza o DN e aí você consegue ligar alguma coisa. Se você quiser resetar ele, é só apertar esse botão e resetar o temporizador. Como a entrada está energizada, ele volta a contar o tempo. Se eu desenergizar e apertar o reset, ele simplesmente zera. Esse reset, pessoal, funciona para todos aqueles outros temporizadores. Vamos imaginar que o temporizador on delay, que foi o primeiro do que a gente viu no primeiro vídeo, fica recebendo sinal o tempo todo de algum sensor. Está recebendo sinal o tempo todo, e você quer reiniciar ele. Você quer reiniciar a contagem. Você pode usar um reset. Também funciona. Esse reset funciona para todos os temporizadores, tá bom? Não só para o retentivo, nem só para o off delay, mas também para o on delay. E também para os contadores, tá bom? Então, o reset, ele funciona para todos os temporizadores e todos os contadores. Então, entender aí como é que funciona o temporizador retentivo. Energizei a entrada, continua contando o tempo, né? Conta o tempo. Parei de energizar, ele para a sua contagem. Energizei, continua a sua contagem de onde ele parou, mesmo se eu fizer download, mesmo só zera mesmo se eu fechar o programa. Ou então, se eu reiniciar, resetar o temporizador, ou fizer o reset aqui, que só fica habilitado quando eu estou no modo de programação. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela aula. Façam uma atividade que está aí embaixo, tá bom? Valeu!